tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio do canal Siqueton. Olha, uma coisa que todo mundo me pergunta muito aqui é em relação a qual é o meu testemunho de conversão, se eu tenho algum testemunho de conversão. E a resposta que eu dou é o seguinte: não, eu não tenho nenhum testemunho de conversão a dar, eu não sou um converso, né? Que me coloca em uma situação que é muito diferente da maioria dos católicos que você vê na internet, porque a grande maioria deles são conversos, de uma maneira ou de outra. A grande maioria deles são, de uma maneira ou de outra, conversos. Eu nasci em uma família que era, em grande parte, liberal, mas que sempre mantinha uma certa reverência pelos sacramentos, né? Ainda que fosse uma família muito liberal, na verdade. Uma família muito liberal, muito laxista, né? Mas que tinha sempre uma certa reverência pelos sacramentos, embora não tivesse nenhuma formação religiosa, porque o Ceará é um estado que não tem formação religiosa. Zero. Zero. O Ceará é um estado onde a formação religiosa é muito ruim, a educação dos padres é muito ruim, né? Inclusive, se você for ver bem, o seminário da Prainha é um seminário que já foi fechado pelo MEC. Pelo nível baixo da educação brasileira, é muito difícil alguma instituição de ensino ser fechada pelo MEC. Se uma instituição de ensino chega a ser fechada pelo MEC, ainda mais uma instituição de ensino da Igreja Católica, que especialmente no Nordeste é uma instituição que tem muito poder ainda, querendo ou não, é um sinal de que a formação está muito ruim. Formação geral está muito ruim do clero. Se uma instituição... Olha, o Brasil é um país que tem instituições tão ruins que se uma instituição ela é fechada pelo governo por motivos pedagógicos, é porque ali você tem uma confusão dos infernos. Então você pode dizer que a minha educação foi, em grande parte, uma educação católica liberal, sem muito interesse pela doutrina, mas com muita reverência pelos sacramentos. Certo? Uma reverência que não necessariamente se convertia em... que não necessariamente se convertia em muita... Como eu posso dizer? Em muita participação do sacramento. Por parte da minha família. Certo? Que o resto da minha família, tirando a família imediata, era completamente secularizada, diga-se de passagem, né? Mas, logo em seguida, né, eu fui fazer a primeira comunhão até tarde. Fiz a primeira comunhão aos 11 anos de idade. E lá eu comecei a me interessar, de fato, né, pela catequese. E desde então eu tenho sido um católico praticante. Então não posso dizer que eu sou um converso. E eu também não posso dizer que o trabalho principal do Siqueton é um trabalho de apologética com fins de conversão, com esforços de conversão, porque ele não é. Se alguém... Eu adoro quando alguém se converte, eu quero que todo mundo se converta. Mas se você se converteu pelo que você vê aqui, né, não foi porque eu tenha feito um esforço para isso. Aliás, eu nunca fiz esforço para converter ninguém. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Mas eu nunca fiz esforço, nunca me esforcei realmente pela conversão de uma pessoa. Embora muitas pessoas tenham se convertido pela minha influência. E é uma
coisa um tanto engraçada, porque é o seguinte. Eu acho que a pessoa de que eu estou falando agora vai ficar com raiva de mim, pelo que eu vou dizer. Mas eu não ligo. A primeira pessoa que se converteu ao catolicismo por minha influência se afastou de mim. Olha que engraçado. Em grande parte porque os amigos que essa pessoa fez no catolicismo achavam que eu era uma má influência, que eu era um doidinho, etc. E meio que, não, fica longe desse cara aí, etc. Uma pessoa boa, mas que, curiosamente, aconteceu isso. O que, em regra, não é o que se vê em momentos de conversão religiosa. Porque, em regra, em momentos de conversão religiosa, quando existe a conversão religiosa, o Ícaro Coelho Martins fala muito isso. Aquela pessoa, ela deposita a alma nas mãos daquela pessoa que converteu. Porque a conversão, não é? Como dizia o Chuon, não é como você mudar de país, é você mudar de planeta. Você ir de uma religião para outra é como você ir de um planeta para o outro. Eu acho que é talvez a decisão mais radical que alguém possa tomar na vida. Então, assim, se você se converteu pelo Olavo, provavelmente você vai ter uma reverência pelo Olavo, que pode até virar uma reverência cega. Certo? Se você se converteu pelo Conde, você vai ter uma reverência pelo Conde, que pode até vir a ser uma reverência cega também. Né? Se você se converteu pelo Lorenzo Lazarotto, você vai ter uma reverência por ele, que vai ser uma reverência que pode ser, se você não tomar cuidado, uma reverência cega. Se você se converteu pela Montfort, você vai ter uma reverência que corre o risco de ser cega também. Então, assim, vai ser cega? Não necessariamente. Isso é uma coisa que tem que ser superada. Eu não sou idiota a ponto de ficar dizendo se afaste do Conde, se afaste do Lourenço, etc. Né? Eu denuncio esse povo todo. Mas se alguém vier me dizer que eu me converti pela influência do Marcilli, né? Eu não vou dizer, olha, o Marcilli é isso, o Marcilli é aquilo para a pessoa. Não vou. Pessoa que vença isso pela sua própria racionalidade. Que supere esse estado. Por exemplo, quem é converso pelo Conde dificilmente vai ser fã do Cicaton. Pronto, eu sei disso. Se você é converso pelo Conde, você não vai gostar do meu trabalho. Então, aliás, isso é uma coisa. O fato de eu não ser converso, eu percebo que isso. Veja, a maioria dos conversos são pessoas. Tem muitos conversos que são ótimos conversos, certo? Deixar claro. Mas isso me poupou de certas lealdades. Porque como ninguém me converteu, como eu não posso dizer que ninguém me converteu, certo? Eu acabo não tendo assim essas lealdades que o povo tem. Né? Então, eu transito pelo meio do Nogueira, transito pelo meio do Olavo, transito pelo meio de todo esse povo aí. De todo esse povo aí. Sem ter uma lealdade. E podendo criticar todo mundo e tirar de todos eles o que é bom e o que não é. O
que é algo em que outras pessoas, talvez uma pessoa que tenha se convertido por um lado, fosse ter problemas. Aliás, o Ícaro comenta muito uma coisa. Esse é o problema dos católicos. Esse é um dos problemas nessa briga dos católicos tradicionalistas contra o Olavo. Eles não vão vencer essa luta nunca. Porque o Olavo converteu muito mais gente que eles. E quem é que conversa pelo Olavo, dificilmente vai ficar contra o Olavo. Já conheci as sessões, mas é raro. Agora sim, muita gente que se converteu, eu percebo que vamos sempre tomar cuidado, né, porque tem conversões que não tem boas razões, né? Tem muita gente que se converte por razões erradas. O que não quer dizer que essa pessoa vá ser um mau católico uma vez que conversa. Por exemplo, muitos desses católicos tradicionalistas, eles se convertem porque associam aquilo ali tudo, não só tradicionalistas, mas muitos conversos, se convertem porque associam aquelas práticas litúrgicas à riqueza, ao dinheiro, né? A ser uma aristocracia espiritual. E não, isso não é uma indireta para o Marcílio. Isso não é uma indireta para o Marcílio. Eu uso isso porque é um termo que explica muito bem como muitos desses conversos pensam. Muitos desses conversos pensam desse jeito, que são aristocracia espiritual. Certo? Isso é uma coisa muito típica, de fato, de quem se converte. Tem muita gente que acha que a conversão é assim, torna você um aristocrata ou membro de um status superior. Infelizmente isso existe. Aliás, isso é um assunto tabu. Isso é um assunto tabu. Porque, assim, hoje em dia você falar de essa questão da conversão é uma coisa que eu acho que muito, por exemplo, muito do que os textos patrísticos e do que a tradição da igreja fala, né, quanto à conversão, né, é uma coisa que eu acho que hoje seria inaceitável e chocaria muita gente, né? Então não vou nem tocar aqui em certos pontos. Mas eu queria pedir a todos vocês aqui uma coisa, né? Que nesse vídeo, se você for um converso, especialmente se você for um converso pelo Siquetnon, pela influência do Siquetnon, coloque aqui. Né? Coloque aqui, escreva aqui nos comentários o seu testemunho. Né? Especialmente se você for um converso pela influência do Siquetnon. Pois então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.